Sermão para o segundo domingo depois de Pentecostes. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o evangelho deste domingo traz-nos a parábola de um pai de família que preparou uma grande ceia e mandou chamar os seus convidados. Tudo estava pronto, nada lhes era pedido senão aceitar o convite e comparecer ao banquete. Esse pai de família é nosso Senhor Jesus Cristo. A grande ceia é a eterna bem-aventurança, o banquete do paraíso. Os convidados que recusaram somos nós, os cristãos absorvidos pelas preocupações do mundo, que adiam o único negócio verdadeiramente urgente, a salvação da alma. A epístola de São João vem completar esta parábola com uma palavra de fogo que nos queima o coração. Nós sabemos, diz São João, que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Meditaremos, pois, sobre duas verdades: o perigo de resistir aos chamamentos da graça e a necessidade da verdadeira caridade, sem a qual ninguém entra na ceia do Senhor, não entra na vida, como diz São João. Um após outro, os convidados da parábola começaram a excusar-se. Esse é o perigo da recusa. Um alegou um campo que comprara, outro bois que precisava experimentar, outro ainda deveres do matrimônio. Não rejeitaram abertamente a Deus, apenas adiaram. E é assim que muitas almas se perdem. Não se perdem por uma grande apostasia, mas por um eterno amanhã que nunca chega. Deus chama hoje e o homem responde amanhã. Deus chama amanhã e o homem diz mais tarde. Deus fala pela consciência, pela razão, por uma doença, através de um sermão, e o homem se comove por alguns instantes para depois voltar à mesma vida. Assim passam os meses, assim passam os anos, e assim pode passar uma existência inteira. Esses três pretextos da parábola, o campo, os bois, o matrimônio, representam os três grandes obstáculos à salvação de todos os tempos: a cobiça dos bens terrenos, a excessiva preocupação com os negócios do mundo e o apego desordenado aos prazeres da carne. Mudam os séculos, mas não mudam as desculpas do coração humano. Não mudam, não mudam os pretextos. Até que chega o momento em que a misericórdia desprezada dá lugar à justiça. A inteligência obscurece-se, o coração endurece-se e a morte, surgindo de improviso, fixa para sempre a sorte da alma. Então ressoa a sentença terrível: nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos meus, que desventura passar a eternidade recordando as graças desprezadas, os convites recusados, as oportunidades perdidas, e repetir para sempre o pensamento mais atormentador de todos: eu podia ter me salvo. Deus chamou-me 1000 vezes e eu preferi o mundo à eternidade. Ó infeliz de mim! A segunda parte
meu irmão, vem nos dizer que a parábola não termina com essa rejeição dos ingratos. O Senhor manda buscar outros convidados: os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os encontrados pelos caminhos e pelas encruzilhadas. Quem são estes? São as almas humildes que Deus encontra mais facilmente, porque não estão cheias de si mesmas. Os pobres, cujo coração não está preso às riquezas da terra. Os que conhecem a própria fraqueza e aprenderam a apoiar-se na graça de Deus, representado nos aleijados. Os que avançam talvez lentamente, com muitas imperfeições, os coxos, mas avançam, conhecem as suas misérias, choram-nas diante de Deus e não cessam de caminhar. Essas almas talvez não chamem a atenção do mundo, vivem ocultas, desconhecidas, silenciosas, não possuem riquezas extraordinárias, nem influência, nem glória humana. Entretanto, possuem aquilo que vale mais do que todos os tesouros da terra. Possuem a amizade de Deus. Não vos deixeis enganar pelos falsos triunfos do mundo. O mundo vê o presente, Deus vê a eternidade e nos prepara para ela. Que aproveita ao homem ganhar o universo inteiro se vier a perder a sua alma? Que importa ao justo sofrer privações, se ao término da caminhada ouvir de Cristo aquelas palavras benditas? Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. E qual é o sinal que distingue os verdadeiros convidados dos falsos ou dos que não foram? São João nos responde: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O apóstolo nos adverte ainda: não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. O mundo odeia os justos, porque a luz incomoda as trevas. Quem procura viver seriamente a religião acabará, inevitavelmente, por encontrar oposição. Mas Babilônia passará. Jerusalém permanecerá para sempre. O exílio pode durar uma geração, uma vida, mas a eternidade, a Jerusalém celeste, é eterna. Porém, aqui está o perigo mais sutil. Não permitais que as perseguições endureçam o vosso coração. Não basta somente sofrer pela verdade, não, é preciso sofrer cristamente. Não basta defender a fé, é preciso defendê-la sem ódio, sem espírito de vingança, sem amargura, sem revanchismo. São João acrescenta uma sentença terrível: quem não ama permanece na morte. Pode respirar, trabalhar, negociar e se divertir, mas sem a caridade, continua espiritualmente morto diante de Deus e não entra na ceia eterna. Examinemos, pois, a nossa consciência. Há alguém ainda que não perdoamos? Há alguém cuja desgraça secretamente nos alegra? Há alguém por quem nos recusamos a rezar? Se assim for, o remédio está na caridade de Cristo, no amor. Essa é a chave da eternidade, a chave para entrar no banquete eterno, no banquete celestial. Caridade, amor. E qual é o modelo desta caridade? Nosso Senhor. Ele é o modelo perfeito de amor. Ele é amor.
Nisto conhecemos a caridade, em que Ele, nosso Senhor, deu a sua vida por nós. Por isso, São João conclui: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Eis-nos, amados irmãos, diante da admirável unidade desta liturgia. O Evangelho mostrou-nos os que recusaram a ceia. A Epístola revelou-nos a causa profunda de sua recusa. Eles preferiram o espírito do mundo, preferiram as coisas do mundo às coisas do céu. Os verdadeiros convidados são os pobres em espírito, os humildes de coração, os misericordiosos, os que amam não apenas de palavra, mas por obras e em verdade. Estes são aqueles que passaram da morte para a vida e entraram no banquete eterno. Combatamos, pois, o bom combate. Conservemos a verdade sem concessões, mas conservemo-la com humildade, mansidão e caridade. Perseveremos, irmãos, até o fim, e quando chegar o último instante desta peregrinação terrestre, dissipadas as sombras deste mundo, possamos levantar os olhos para a pátria eterna e exclamar com alegria incomparável: o céu, onde está o nosso banquete eterno? Então seremos admitidos a essa grande ceia do Rei, onde o amor não conhecerá ocaso, onde a felicidade não terá medida, onde a vida não terá fim. Assim seja.